fica à vontade. Olha só que legal aqui, ó. Essa aqui, né? Seu Joaquim foi receber sua aposentadoria com o dinheiro em mãos, ele gastou 1/4 do que tinha na farmácia. Em seguida, 2/3 do que lhe restou no mercado, ficando com somente R$250. Qual o valor da aposentadoria do seu Joaquim? Olha que interessante essa questão. Essa questão a gente trabalha muito ela lá pelo 8º ano, 7º, 8º ano a gente trabalha exaustivamente. Mas pode ter certeza que pode pegar um monte de aluno no primeiro ano, mandar fazer. Poucas são as pessoas que vão conseguir fazer, porque nós seres humanos esquecemos tudo. Só com muito exercício as coisas são fixas na nossa mente. Seu Joaquim foi receber a aposentadoria, recebeu X reais. Com o dinheiro em mãos ele gastou 1/4 do que tinha na farmácia. Putz, que facada, hein? Menos 1/4 desse valor X ele gastou. Em seguida, 2/3 do que ele restou no mercado. Primeiro eu vou ter que calcular quanto restou para eu poder descontar os 2/3 do que sobrou. Subtração de fração, tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Blá, blá, blá. Ó, 3x/4 sobrou. Disso ele gastou 2/3, ó, 2/3 do que ele restou, gastou no mercado. Já que ele tinha 3x/4 e gastou 2/3, vai sobrar quanto? Olha aqui, eu gastei 1/4, sobrou quanto? 3/4. Se eu gastar 2/3, vai sobrar quanto? 1 menos 2/3 é 3/3 menos 2/3, vai sobrar 1/3, né? Então eu tenho duas maneiras de calcular isso. Ou eu multiplico por 1/3, que já vai ser a sobra, ou eu subtraio 2/3 do que ele tinha. O que ele tinha? 3x/4. Fica bem mais complexo pensar dessa maneira. Pode explicar de novo? Claro, sem problema nenhum. Seu Joaquim recebeu X, gastou 1/4 do que tinha, 1/4 de X. E é claro que se ele gastou 1/4, vai sobrar 3/4. Porque 1 menos 1/4, o que é 1 menos 1/4? É 4/4, que dá 1 menos 1/4, que dá 3/4. Então eu não precisava ter feito a conta que ia dar 3/4 de X, eu já sabia que ia dar 3/4 de X. Porque se eu gasto 1/4 de alguma coisa, sobra 3/4. 1/4, 1 dividido em 4. Sobra quanto? As outras 3 partes que eu não usei, né? Certo? Pensando no chocolatezinho lá. Dividi em 4. Comi 1/4 do chocolate. Quanto sobrou? 3/4. Né? Então tu vê, às vezes, o difícil é porque eu estou fazendo no número. Aí isso vai... O aluno vai, como é abstrato esse cálculo, ele vai se distanciando da realidade simples de comer 1/4 do chocolate e sobrar 3/4. Porra, tá entendendo? Então agora que eu fiz pintando aqui, né, ficou ridículo essa primeira conta, né, cara? Concorda comigo? Ficou ridículo a primeira conta. Continuando, quanto é que sobrou agora da aposentadoria do cara? 3/4 de um valor que eu não sei quanto é. Professor, ele fala que 250 seria um quarto do... Sobrou 250 pila depois que ele foi na farmácia e no supermercado. Por enquanto ele só foi na farmácia. Então, a gente poderia falar que o X seria 250. De jeito nenhum, o X é a aposentadoria dele. Seu Joaquim recebeu... Tu vê, galera, ó. Não, assim, ó, calma, tá? Não eu falo isso para que vocês possam corrigir a vida de vocês. Esse é o motivo de toda a dificuldade desse ano, cara. A dificuldade que tu passou todo esse ano, tu é um cara esforçado. Não foi por causa desse ano, cara, foi os anos anteriores. Tu imagina, deixaram vocês sair de um 6º ano e ir para um 7º ano sem dominar a fração. Lá mentiram para vocês. Lá mentiram para vocês. Deveriam ter ficado lá. O senhor está me dizendo que eu deveria ter reprovado no ano anterior? Sim, eu estou te falando porque eu amo vocês. Muitos de vocês não poderiam ter passado de ano sem saber a matemática mais básica e simples. Aí vai passando de ano com a barriga, porque aqui no nosso colégio a gente tem esse erro, a gente super protege nossos alunos, a gente tem que reprovar mais, a gente tem que ter mais condição de falar para o pai desde o começo do ano: pai, teu filho está com um problema grave, vamos juntos lutar por esse problema e resolver. E se não recorrigir, tem que ficar.
pai, não rolou, não conseguimos, vamos ficar mais um ano para o menino ficar 10. Não é para puni-lo, é para melhorá-lo. E poucos pais têm essa ideia. Por isso que é tão delicada a situação brasileira hoje. O cara tá no primeiro ano e não sabe matemática de quinta série, porra. Como é que eu vou explicar essa matemática pro cara? Vamos de novo, galerinha. Seu Joaquim recebeu X de aposentadoria. Gastou 1/4 desse X, que é a sua aposentadoria. Tira o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, sobrou 3/4 de X, que é a sua aposentadoria. Muito mais fácil entender que tem um chocolatezinho cortado em 4 partes, comeu uma partezinha, sobraram 3 partes do chocolate X, ou da aposentadoria, ou do que for. Até aí acabou e está bem simples, acredito eu. Se não está simples para ti, pede ajuda e volta lá anos anteriores, porque eu estou considerando que tu estás no ensino médio, porra, ensino médio. Continuando, seu Joaquim, coitado, se arrombou já na farmácia. Foi para o supermercado, aí a paulada vai ser grande. Em seguida, gastou 2/3 do que lhe restou. Olha o que restou para o coitado. Ele gastou 2/3 disto. Se o cara manja de fração, ele pensa assim, ó. Se gastou 2/3, sobra 1/3. Sobra 1/3 do que ele tinha. E o que ele tinha é isso, ó. Então, quanto é que vai sobrar para o seu Joaquim, para quem está no ensino médio? Seria assim, ó. Só multipliquei por 1/3 que sobrou. Mas eu queria mostrar esse raciocínio aqui, ó, todo bonitinho para vocês. Vamos fazer do raciocínio ninja. Quanto é que o seu Joaquim saiu da farmácia? Com 3/4 da aposentadoria X. Menos, já que ele gastou no supermercado, né? Menos. Quanto que ele gastou? 2/3 do que ele tinha. Mas quanto que ele tinha? Ele tinha isso. Por isso que eu tenho que pegar o 2/3 e multiplicar pelo que ele tinha. É, cara, é delicado. Imagina para as crianças de 7º, 8º ano. É lá que tem que aprender isso, não é hoje. Isso aí é 7º, 8º ano, palavra de honra. A criança de 8º ano fera, ela sofre uma semana, na 3ª semana ela está fazendo. 3x sobre 4 é o que ele tinha. Quanto que será que ele gastou no supermercado disso aqui? Deixa eu ver. 6x sobre 12. Ele gastou 6x sobre 12, ó. Desses 3/4 que ele tinha. Vamos ver quanto é que sobrou? Tira o MMC, que é 12, divide, multiplica. 12 dividido por 4. 3 vezes 3x. 9x, 12 dividido por 12. 1 vezes 6x, 6x, ó quanto é que sobrou, 3x sobre... Mas eu já não tinha te falado que era 3x sobre 12, pô? Não foi muito mais rápido esse raciocínio? Claro! E vamos ver se foi difícil o raciocínio anterior? A primeira aqui foi light, tanto com o chocolatezinho, quanto com a continha, sobrou 3/4 do x, que é a aposentadoria. Se ele gastou 2/3 de um todo, sobra 1/3 desse todo. Esse é o todo. Multiplica isso por isso, já dá a resposta de quanto sobrou. Ou então, pega o que ele tinha, subtrai o quanto ele gastou. Só que ele gastou 2/3 do que ele tinha. Aí tem que multiplicar primeiro, depois tirar MMC, mas as respostas, a mesma. Depois que o coitado do seu Joaquim se arrombou na farmácia, se arrombou no supermercado, aí sobrou, coitado. Sobrou quanto para um miserável? 250. Sobrou 250 pila. O cara está me dizendo que esses 2/3 de 12, esse 3x sobre 12 que sobrou da aposentadoria dele, né? 3/12 de x, é 250 pila. Agora é matemática básica. Ou faz cruz credo, ou simplifica por 3 dá 1, por 3 dá 4, está dividindo, passa multiplicando 4 vezes 250, R$1.000. Fome. Seu Joaquim passa necessidade. R$1.000 de aposentadoria. Como é que o cara vai pagar supermercado? Só supermercado e comida, né? Aí se tiver filho dependente, se algum filho não se resolveu na vida ainda, vai ajudar o cara como? Com os 250 pila que sobrou. E a luz? E o transporte? Né? Ah, o Joaquim é aposentado, então para ele é de graça. Mas se tiver alguém na família dependendo do transporte, não pode ter carro. Se morar de aluguel,
ferrou. E eu vou confessar a vocês, um dos meus pais, que contribuíram com o teto para se aposentar, lembra da nossa conversa de previdência privada lá no começo do ano? Falamos sobre isso. Eles pagavam o teto, a aposentadoria deles. Meu pai é engenheiro, é administrador, minha mãe é assistente social, sempre trabalharam bem, se aposentaram com R$1.300. É, R$1.300, uma aposentadoria de fome. É sorte que os dois têm saúde e continuaram trabalhando. Então a aposentadoria deles foi só pra nada. Pagavam o teto, mas é assim. Pois é, eles pagavam, passaram a vida inteira pagando sobre 20 salários mínimos. Ou seja, 20 salários mínimos. O que seria 20 salários mínimos hoje? 20 vezes 500 pila. Daria uns 10 mil. Só estou te falando isso porque vai acontecer com os pais de vocês e vai acontecer com a gente. E se a gente não tiver precavido, vai dar merda na nossa vida. Eles não teriam que ganhar o mesmo valor. Pois é, mas tem as correções, tem a inflação e tem os descontos, tem uma série de cálculos que faz teu dinheiro sumir do dia para a noite. Por isso que além da tua previdência normal, tem que falar pro teu pai, pai, tens previdência privada? Pai, depois que tu te aposentar, quanto é que tu vai receber, como é que vai ser a tua vida? Porque às vezes aí é nós que temos que dar uma força para os nossos pais porque não se organizaram. É o que acontece. Os meus pais se organizaram, minha mãe, coitada, sofre um pouquinho. Meu pai que se deu bem, continuou trabalhando, fez um negócio bom e ganhou um pouquinho de dinheiro. Mas se não fosse isso, estavam os dois na merda. Dois caras que estudaram, que pagaram os seus impostos, que são pessoas honestas, mas que como não tinha essa cultura de pensar no futuro, ficaram de certa forma meio a ver navios. Não queria que acontecesse nem com os pais de vocês, nem com vocês. Eu acho que se eu tivesse na situação do meu pai e da minha mãe hoje, eu não seria. Eu ia olhar para trás e ver, pô, fui um trabalhador honesto, paguei imposto pra caramba para depois me roubarem. É muito triste isso, não deixa isso acontecer na tua vida. Vamos estudar, faz um mestrado, um doutorado, vamos ganhar dinheiro, vamos se organizar.